E o barco é um barco que eu construí junto com dois amigos. E isso é interessante porque acabo conhecendo muito o barco, os detalhes, posso fazer as intervenções necessárias quando surge algum problema. Agora, por exemplo, eu vi que tem algumas infiltrações nas janelas e aí está entrando um pouco de água, né? Então já entra na listinha das coisas que tem que fazer no barco. E é incrível porque sempre tem alguma coisinha para fazer, sabe? Alguma coisa para melhorar, alguma coisa para investir no barco. Mas é uma oportunidade assim muito legal de passar uns dias a bordo, né? E fazer vivências com os amigos. É uma experiência que às vezes exige bastante da gente, né? Para enfrentar os medos, enfrentar situações com ondas fortes, com ventos fortes. E a gente ter humildade, né? De não querer enfrentar uma força tão grande, né? Que é a força dos mares, assim, da natureza. E pensar bastante numa estratégia com bastante prevenção, fugindo de ventos excessivos, né, e de situações perigosas, e se orientando bastante com pessoas que conhecem mais que a gente, né? Ó, pessoal, aqui é a cabine. E entrevistar algumas pessoas. A cabine da cozinha, né? Que a gente tem um fogãozinho, os utensílios, ó, tudo feito com sobras de compensado aqui que eles utilizaram na construção da cabine mesmo. Aqui as redinhas. Lá no fundo tem um espaço bem bom. Tá vendo? Ó? Que cabe bastante coisas que você precisar para daí criar um pouco mais de espaço aqui para conseguir dormir, né? Dos dois lados tem esses espaços. É bem confortável. Atraiu muito nesse barco são os fatores de segurança, que é um barco que, mesmo que os dois cascos sejam invadidos por água, ele não submerge, ele não afunda. Interessante. E Isso por causa do formato dele? é porque ele é todo em madeira e ele não tem o peso da quilha. Uhum. Que nos monocascos, né, nos barcos de um casco só, ele tem que ter uma quilha no centro do barco para gerar equilíbrio. E aquele próprio peso já pode puxar ele para o fundo, né? Caramba. Entrando água no casco. Assim, você tem poucos minutos para deixar o barco. E o catamarã, esse catamarã, ele não afunda. Uhum. Porque ele tem 4 compartimentos estanques, Uhum. nos bicos de proa e nos bicos de popa, e ele todo em madeira, né? Então sempre dá para você, mesmo entrando água nos cascos, navegar até a costa, né? E um outro fator de segurança é que a vela mestra, ela não tem retranca. Retranca é aquela estrutura que fica aqui na parte de baixo da vela, Aham. que
provoca muito acidente na tripulação, porque pode atingir a cabeça do tripulante, né? Ah, entendi. Então a parte de baixo da vela mestra não tem retranca, que é um fator de segurança que eu acho muito legal. Ela só tem o tecido, assim. Só tem tecido, exatamente. Legal. E um outro fator de segurança também, o mastro não é uma estrutura muito alta, Quantos metros tem? tem 8 metros. 8 metros. E a concepção bélica desse barco, assim, eu acho sensacional. Porque é um projeto bem seguro e ao mesmo tempo é um barco muito rápido. Sabe? Sim. É um barco que veleja Ele não muito perdeu bem, sua assim. performance em relação à É. segurança. Tem a questão do calado, que é um fator interessante também. Eu acho que eu tinha que falar. Porque tem um calado de 40 centímetros. Então, mesmo que a gente chegue em lugares super rasos, às vezes a gente consegue chegar na praia sem o bote, com o próprio barco. Descer com a água na canela, se rola de encalhar, é só descer do barco e empurrar. É diferente desses outros monocascos, por exemplo, né, Neck? Normalmente eles exigem uma profundidade maior para chegar, né? Tem barcos que às vezes esperam dias para entrar num canal, porque precisa de 2 metros de profundidade. Entendi. E esse aqui, a profundidade é tipo menos que o joelho, sabe? Isso eu acho bem legal também. Muito legal. Uma outra característica desse barco é que eu botei esses arcos que não havia no projeto original. E eles geram bastante segurança para a tripulação. Tá sempre todo mundo Se segurando apoiando. nele, se apoiando nele, né? Quando tem um sol forte, a gente pode botar uma cobertura, como tá aqui, ó. E numa chuvarada a gente pode cobrir com o plástico. Aí a cabine... Esses plásticos, né, que ficam É. aqui, né? Exato. E no frio também, né? Ele promove bastante calor, né? No inverno. Nas noites de inverno, aquele plástico que a gente colocou ali para dormir faz uma estufinha. Sim, Então, ficou bem quentinho, né? Então, além de manter seco, também ainda é uma questão, tem um fator térmico também, né? Dos arcos. Sim. Ah, tá. Que além de todos esses fatores, esses benefícios com os arcos, ainda gerou aquela possibilidade de fazer um guarda-mancebo, que chama, que é tipo o corrimão ali, o guarda-corpo do barco, que normalmente os monocascos têm. E o projeto desse barco não tinha. Entendi. Foi outra melhoria que ele fez. Aham. E também já pode ser um varal pra secar roupa. Que a gente usou, Pra inclusive. secar peixe, se tiver num lugar quente. E isso foi uma adaptação, né? Que... Foi uma adaptação porque é um barco que não tem muito espaço interno. As cabines são pequenas. Então, com essa cobertura, você pode dormir com a cabine aberta. E aí você pode botar algumas coisas para fora, que não vai tomar chuva, para ganhar espaço interno, gerando mais conforto, né? Legal. E gera um espaço bem melhor, que acho que é um dos pontos fracos assim desse barco, é a falta de espaço interno, falta de espaço de cabine. Então a gente tentou solucionar através dos arcos, que gera segurança para a tripulação e ao mesmo tempo aumenta a área de cabine, né? Legal. Eu vou... E a ideia é a gente ir avançando conforme o aprendizado vai acontecendo, né? Primeiro esse barco ficou 5 anos na Lagoa de Ibiraquera, agora já está há alguns anos aqui na Bahia Norte. E agora a gente está pensando em avançar mais e navegar pela região de Porto Belo. E a ideia é irmos até Paranaguá e conhecer aquela região, assim, que é uma região linda, selvagem,
e tem uma baía gigantesca com vários rios. E um desses rios é o chamado Canal do Varadouro, que ele sai ali da Baía de Paranaguá e vai até Cananéia, por dentro. Idri, você foi aprendendo a fazer as coisas aqui no barco, porque você mexe em bastante coisas, né? Você auxilia bastante, tá participando mesmo como um time, assim. Como que você foi aprendendo? Eu fui me interessando através do depoimento, fiquei encantada com a história de ele ter construído esse barco no jardim de casa. E eu lembro que eu tinha achado impressionante, mas eu lembro o momento que eu vi cada detalhe, que eu entrei no barco, que eu vi a cabine, vi cada peça, assim, o tamanho, como eu gosto de trabalhar também com madeira, assim, eu consegui perceber o volume de trabalho e de dedicação para isso acontecer. E eu nunca imaginei que eu fosse me aventurar no mar, porque eu tinha uma relação mais de medo, eu me deixava dominar pelo medo e não queria experimentar. Mas aí eu fui aprendendo a parte teórica, conhecendo experiências através de literatura, de referências que ele me passou, de grandes velejadores. Fui entendendo a linguagem náutica, tive aulas de morfologia do barco. E fui experimentando este barco especificamente na Lagoa de Ibiraquera, que é um lugar seguro que eu atravesso a nado. Então, rolando um naufrágio, a possibilidade de um naufrágio não era algo que me assustava. Então eu fui me engraçando nesse universo, mas experimentando nessa baía totalmente abrigada, nessa lagoa, né? Mas eu não dominava nada do manuseio do barco, de como fazer ele se movimentar. Eu estava entrando nesse universo, começando a entender a linguagem, né? o que os velejadores falavam. E aí, na minha primeira experiência a bordo, numa velejada no mar, de sair em mar aberto, que foi num outro barco de um amigo, eu me senti como uma criança de 2 anos, assim, que não sabia nada, sabe? Tudo eu dependia deles para ir, vir, e eu não gostei dessa sensação. E aí foi onde eu decidi aprender. E aí o NEC me convidou de fazer parte desse projeto nas etapas que eu me sentisse confortável. E eu falei que eu gostaria, mas que para isso eu gostaria de ter a possibilidade de levar o barco sozinha. No caso de ele se machucar, né? No caso de uma necessidade. Ser um apoio, assim, eu também. poder fazer um resgate, aprender as salvatagens, né? Conseguir voltar com o barco para buscar alguém se caísse. E aí, a partir disso, na prática, né? E um dos motivos de o barco ter ficado na Baía Norte, que é um lugar muito legal para esse aprendizado, né? Tem possibilidade de ir para mar aberto, mas é um lugar muito seguro para ter essas vivências com os amigos, para aprender. E aí foi aqui nessa baía, praticamente, que eu fui me familiarizando. Até comentei com ele que agora na próxima, que desde uma vez que a gente passou uma situação um pouco difícil, tensa, eu meio que dei uma retrocedida, assim, revi, será que eu quero mesmo? E aí agora eu pedi para a próxima vez que a gente sair, para ele ser um espectador. E eu fazer tudo o que a gente viu ele fazer. E aí eu narrei para ele o que faria, ele falou que teoricamente tá certo. Na próxima eu vou experimentar tirar o barco Que do demais! rio, trazer pra água sozinha. E aí nessas condições eu me sinto confortável, assim, de me aventurar. Incrível! Né, se tivesse autonomia. E isso em quanto tempo, assim? Foram quanto tempo? Eu acho que é possível fazer em tempo curto, mas foi um processo lento, né? Teve toda essa questão da minha relação com o mar, né? Sim. Eu gostei muito a primeira vez que eu senti medo no mar, que eu não fiquei travada, né? Essa é uma sensação gostosa de medo. Então, mudando essa relação com o medo. Isso legal. Aí eu achei bem bacana. Sim. Então, agora a gente está dando uma navegada com um vento mais ou menos fraco. Então a gente botou toda a área vélica que a gente tem. Essa genoa vermelha é a maior genoa que eu tenho. E ela tem uma área vélica maior, junto com a vela mestra também. E a gente está dando uma navegada contra o vento, ou seja, a gente está numa orça, né? E numa orça a gente tem que ajeitar bem as velas,
trimar bem o barco, que é para a gente conseguir avançar no contravento. Então a gente está o tempo todo ajeitando as velas, caçando mais. Por exemplo, agora eu vou caçar um pouco mais a vela mestra, ó. Para ela ficar mais tensa. A genoa, a gente vai observando as velas, ver se ela está com o formato adequado. E a nossa intenção agora é avançar um pouco no contravento e depois a gente rumar para a ilha de Ratones Pequeno. Que aí, chegando lá perto, a gente vai ficar com vento mais de través. Vai ficar com vento mais folgado. Então, legal. Olha como a gente já conseguiu avançar mais em relação à Ilha de Ratones. E agora a gente começa a mudar o rumo. A ilha tá ali, né? É. Aquela pequenininha. Aham. A gente vai rumando mais em direção à ilha. E aí o vento começa a incidir no barco, mais pelo través, pela lateral do barco. Então a gente vai folgando as velas. Ó, folguei a genoa. Agora eu vou folgar a vela mestra. Pra gente navegar mais com vento de través. Agora Través é de lado. de lado. Aham. Legal. Então, antes o barco estava no contravento, recebendo vento pela proa, agora está recebendo pelo través. E ele pode receber também pela popa, que aí tem a navegação de vento em popa, né? Que o vento vai sim. nos levando, a gente está a favor do vento. É uma navegada bem que rende muito, assim. Legal. Que é uma expressão também, né? É, Quando as coisas estão indo bem, é tipo sim. de vento em popa. Aham. Popa? Vento em popa. Legal. Se a gente está pensando em ir para o norte, a gente escolhe vento sul, né? Para o vento nos levar para o norte. Aham. Legal. E esse barco, assim, ó, ele tem uma prancha de stand-up ali onde está a Drica. Oi, Dri! E tem um bote inflável, né? Então ambos servem pra gente acessar a praia quando está ancorado e também serve como salvatagem, né? Mesmo o barco com a água invadindo o casco, ele vai flutuar, né? E aí é aquilo que você disse, que daí tem um tempo ainda pra você chegar até a costa. É. Aham. E aí, se o barco ficar mais baixo por estar com muita água, o suporte do motor ele sobe e desce. Ele é retrátil. Então você pode subir mais o motor Aham. porque o barco vai estar mais afundado, né? Vai estar mais baixo. Aham. Então é um fator interessante também esse, assim, poder, numa situação dessas, poder subir o motor. Aham. E aí você pode navegar com o motor ou usando vela também. Uma situação de perigo, né? E agora a gente está com ventos fracos, a gente está com o máximo de vela que a gente pode estar. Mas conforme os ventos vão ficando fortes, a gente vai diminuindo as velas. A quantidade de velas. É a área vélica, Tá. né? Através de um sistema que deixa a vela que é grande menor, que é para ventos mais fortes, né? Até o momento que você pode abaixar totalmente as velas e trocá-las por velas de temporal. Legal. São velas bem pequenas, com tecido muito grosso. Então é uma das manobras mais difíceis do barco, assim. O vento muito forte, você trocando vela,
ou diminuindo a área vélica, né? Que a gente chama de rizar as velas. Então... Essa troca de velas é chamada de rizar? Não, quando você diminui a área vélica Ah, tá, ok. da mesma vela. Tá, entendi. Aham. Então você está numa situação de ventos fortes e você tem que estar agindo intensamente no barco, né? É uma das manobras mais difíceis. A gente tem que sempre ir treinando essa manobra. Conseguir fazer com facilidade, né? Sim. Quando você está sozinho no barco navegando solo, é uma manobra bem difícil. Porque você tem que estar no leme, tem que estar na vela, tem que estar atuando muito no barco. Diferente de quando você está com duas pessoas. Aí uma fica no leme e a outra vai fazer o riso das velas, né? Aí acaba sendo um trabalho de equipe, mas quando você está sozinho, você é a sua própria equipe. Então é legal você saber navegar sozinho, né? Mas eu não me sinto com experiência suficiente para fazer navegadas maiores sozinho. Eu acho que em navegadas longas é sempre bom ter mais uma pessoa, né? Sempre alguém pode passar mal, pode enjoar, né? Questão do descanso também. Pode ir revezando no leme, daí a outra pessoa vai se alimentar, vai dormir, né? E o que seriam consideradas viagens longas e uma viagem curta? Navegadas assim de um dia, só velejando durante o dia, é uma navegada curta. Agora, uma navegada de 2 dias, que você tem que navegar de noite, é muito importante você ir revezando, né, no leme. Grandes navegadores velejam solo, né? Mas são pessoas muito experientes, assim. Também foram aprendendo com a prática mesmo, né? Claro. Foram aos poucos, respeitando aquilo que você falou do respeito também, né? Claro. Ó, já estamos bem mais próximos da ilha de Ratones. Da ilha de pequeno. Ratones. É essa aqui agora, né? Lari, olha a diferença da navegada de um monocasco ali do lado. Olha como ele adere no vento. Um ator que eu gosto muito desse modelo de barco aqui. Esse aqui é um monocasco. Isso, aquele lá, né? Aquele que a gente, tá aparecendo aí na tela é um monocasco. Vê como ele deita, como ele adere, né? Como ele tá Sim. inclinado. Aquele barco, além de ele ter esse balanço do avanço, da ondulação, ele ainda tem esse balanço da adernada. Então fica um movimento que, pra quem enjoa, eu considero um movimento chato. Apesar de eles serem muito confortáveis, rápidos, né? Tem uma estrutura interna muito boa. Você tá mencionando sobre aquele barco ali, né? Ó, monocasco. o monocasco, ó, que é diferente desse que a gente tá. Que é considerado o nome desse aqui, o estilo? Catamarã. Esse aqui é um Catamarã. Esse é um catamarã, Certo. que é um barco com 2 cascos, né? Catamarã, um barco com 2 cascos. São assim, né? Esses dois. Isso? Isso, exatamente. Legal. E você já viajou, Adri, num monocasco também? Já velejou? Experimentei pouco num barco de um amigo, mas foi o suficiente pra saber que eu não me adapto. Eu fiquei muito enjoada. Eu acho eles lindos, tem projetos que eu acho incríveis, mas eu não gostei do balanço.